Então, ó, pessoal, na última aula a gente começou a falar sobre integrais definidas, né? A gente viu que a integral definida nada mais era do que a área sobre uma curva, né? Então ela está associada a um número que representa essa área. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integrais impróprias. Mas antes de falar sobre as integrais impróprias, a gente vai ver como utilizar a integral definida para encontrar a área entre duas curvas, tá? A gente viu, como eu falei, que a integral definida ela dá para a gente a área sobre uma curva, ou seja, a área limitada pelo gráfico da função e o eixo x. A gente vai ver como a gente pode utilizar esse conceito, né, de integral definida para achar a área entre duas curvas. Tá? Em seguida, a gente começa a falar sobre integrais impróprias. Bom, imagina que eu tenho essas duas funções, f de x e g de x. Aqui eu tenho um gráfico de f de x, aqui eu tenho um gráfico de g de x. Digamos que eu quero, então, encontrar a área entre esses dois gráficos de A até B, certo? Para valores de x entre A e B. Ou seja, eu quero essa área achurada aqui, que eu representei por esse azão. Como é que a gente pode encontrar essa área? Ó, eu vou dividir essa área, eu vou representar essa área como a diferença de duas outras. Uma que eu vou chamar de A1 e outra que eu vou chamar de A2. Quem que vai ser A1? A1 vai ser essa área aqui, ó. Como é que eu calculo essa área 1? Essa área 1 ó, é a área sobre o gráfico da função entre A e B. Ou seja, eu consigo calcular essa área integrando essa função f de x de A até B. Eu vou ter exatamente a área entre o gráfico da função e o eixo x, que é o que eu representei aqui por A1. Tá? Então, essa minha área A vai ser essa área A1 menos a área 2. O que vai ser a área 2? Essa daqui, ó. Área sobre o gráfico da função g de x. Como é que eu acho essa área? Calculando a integral dessa função de A a B. Eu vou ter a área limitada pelo gráfico da função e o eixo x de A a B. Ou seja, eu vou ter exatamente essa área aqui que eu chamei de A2. Então, quando eu fizer A1 menos A2, eu vou ter o quê? Essa área A. A1 é o todo aqui. Essa área achurada e essa área branca. Quando eu subtrair dessa área toda a área branca, que é o que eu chamei de A2, eu vou ficar com quem? Com essa área achurada aqui, que eu chamei de A. Tá? Então, já falei, a gente já viu que para eu calcular o A1, basta eu achar a integral definida de f de x de A até B. E para eu calcular o A2, basta encontrar a integral definida de g de x de A a B. Aplicando aqui uma propriedade que a gente viu na aula passada, né, que vale também para as integrais indefinidas, né, a integral da soma ou subtração é a soma ou subtração das integrais. Isso aqui, ó, é o mesmo que a integral de f de x menos g de x. Tá? Aí aqui atenção só para o seguinte, aqui eu estou considerando ó, f de x maior ou igual que g de x. Vê que o gráfico de f de x, nesse intervalo aqui que a gente está trabalhando, entre A e B, f de x ó, é sempre maior do que g de x. Tá? Se fosse o contrário, e eu utilizasse essa notação aqui, o que era que iria acontecer com o sinal dessa integral? Ele ia dar negativo, né? Tá? Então, a gente sempre vai botar aqui primeiro ó, a função cujo gráfico é mais alto, certo? Para que eu tenha a área maior, depois menos a menor. Se eu fizer o contrário, eu vou ter a área menor menos a área maior, que aí vai me dar um valor negativo. Tá? Se a gente está interessado apenas no valor numérico, né, na área, quando a gente calcular, mesmo que a gente troque, é só esquecer o sinal de negativo. Tá? Ele vai dar negativo, indicando que eu troquei aqui, certo? Mas o valor absoluto dele é exatamente a área entre as duas curvas. Vamos ver um exemplo. Determine a área da região limitada por essas duas curvas. Então, eu tenho aqui duas funções. Imagina que essa é f de x
e essa é g de x. Tá? Então, eu quero encontrar a área que está entre essas duas, o gráfico dessas duas funções. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui é identificar os pontos em que o gráfico dessas duas funções eles se interceptam. Tá? Ou seja, encontrar os pontos de interseção. Né? Quando é que essa função aqui, f de x, vai ser igual a essa função g de x? Né? Para que valores de x eu vou ter o mesmo valor de y? Tá? Então, eu estou igualando ó, as duas funções, x ao cubo igual a x ao quadrado, para encontrar os valores de x que vão igualar essas duas funções. Ou seja, que vão indicar para a gente os pontos em que o gráfico dessas duas funções eles vão se cortar, né? Vão se interceptar. Então, resolvendo aqui ó, essa equação, eu vou ter x ao cubo menos x ao quadrado igual a zero. Eu posso colocar x ao quadrado em evidência. Então, vai ficar x ao quadrado vezes x menos 1. Para que valores de x isso aqui, o lado esquerdo vai ser zero? Ó, quando x for 1, aí aqui eu vou ter 1 menos 1 que vai dar zero. 0 vezes qualquer número é zero. Então, x igual a 1 satisfaz essa equação aqui. E se o x for zero, ó, esse outro fator aqui vai dar zero. Qualquer valor que eu tenha aqui entre parênteses, quando eu multiplicar por zero, vai dar zero. Então, para x igual a 1, x igual a zero, eu vou ter os mesmos valores dessas duas funções, né? Ó, se eu jogar x igual a 1 aqui, 1 elevado à terceira é 1, 1 ao quadrado é 1. Se eu jogar zero, vou ter aqui zero e aqui zero também. Tá? Então, ó, essas funções, elas se cortam quando x for 1 e quando x for 0, o gráfico delas. Só para ilustrar, aí aqui é o seguinte, para eu resolver uma questão como essa, eu não precisaria desenhar o gráfico, tá? Mas só para vocês visualizarem, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, que é uma parábola com concavidade voltada para cima, ó. O gráfico é esse verdinho aqui. Y igual a x ao cubo, o gráfico dessa função é esse vermelhinho. Então, como a gente encontrou, ó, em que pontos esses dois gráficos estão se cruzando? Aqui e aqui, ó. Quando x for 0 e quando x for 1, ó. O que a questão pede para a gente é justamente essa área aqui, ó. A área limitada por essas duas curvas. Né? Então, eu encontrei primeiro ó, os pontos em que essas duas curvas se cruzam. Para eu ter um intervalo de valores de x, ó, em que a gente vai calcular essa área. Tá? Como é que a gente acha essa área? A gente acabou de ver no slide anterior. Vou pegar a integral definida, aqui entre 0 e 1, de uma função menos a outra. Quem que vai ser a função que vai aparecer primeiro? Né? Essa cujo gráfico está para cima. Então, vê que a função, o gráfico de verdinho, está acima do gráfico vermelhinho nesse intervalo. Ou seja, essa função é maior do que a outra. Tá? Eu estou vendo isso aqui no gráfico. Eu falei, para resolver essa questão, eu não preciso do gráfico. Mas eu teria que ter essa preocupação, né? Nesse intervalo aqui que a gente vai calcular a integral definida, entre 0 e 1, quem que é a função maior? X ao cubo ou x ao quadrado? Se eu pegar qualquer valor de x aqui entre 0 e 1, e jogar aqui e aqui, eu vou ver que o valor dessa função vai ser maior do que essa. Né? Se eu pegar, por exemplo, meio ao quadrado é 1/4. Né? Se eu pegar meio ao cubo, eu vou ter o quê? 1 sobre 8, que é um valor menor. Então, dentro desse intervalo, x ao quadrado é sempre maior do que x ao cubo. Então, eu vou calcular a integral de x ao quadrado menos x ao cubo, de 0 a 1. Propriedade da integral, a gente viu, também falamos no slide anterior, a integral da soma ou subtração, a soma ou subtração das integrais, a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, né, regra da potência, menos a integral de x ao cubo, também regra da potência, x elevado a 4 dividido por 4. Tá? Como é a integral definida, o que, é que a gente vai fazer? Depois de encontrar a integral, né, a integral indefinida, eu vou substituir x por 1, que é o limite superior da integração, o x depois pelo limite inferior da integração, né, que é o 0,
e vou subtrair esses resultados. Tá? Então, jogando aqui o x igual a 1, eu vou ter 1/3 menos 1/4. Depois eu vou fazer menos e vou jogar o x igual a 0. Sendo quando eu jogo o x igual a 0, isso aqui vai dar 0. Tá? Então, eu teria menos 0. Então, 1/3 menos 1/4 vai dar 1 sobre 12avos. 1 sobre 12avos, ó, é exatamente essa área aqui. Eita, professor, se eu tivesse feito x ao cubo menos x ao quadrado aqui, eu tivesse invertido a ordem, o que era que iria acontecer com esse valor aqui? Ia ficar negativo, certo? Porque, ó, olhando aqui o gráfico, ó, quando eu pegar a integral de x ao quadrado de 0 a 1, eu estou pegando toda essa área aqui, ó. A área que está abaixo desse gráfico verdinho, certo? Entre 0 e 1. Abaixo do gráfico e acima do eixo x. Então, eu estou pegando essa área maior. E eu estou subtraindo de quem? Dessa área menor, que é a área abaixo do gráfico vermelhinho. Aí vai sobrar essa daqui, positiva. Se eu fizesse o contrário, eu estaria achando primeiro essa área menor sobre o gráfico vermelhinho, que é um valor menor do que essa área maior sobre o gráfico verde. E aí, quando eu subtraio, eu acho exatamente esse aqui, sendo que com sinal trocado, certo? Então, para a gente calcular a área entre duas curvas, tá? Basta a gente fazer isso aqui. Mais outro exemplo. Encontre a área limitada por essas outras duas curvas. Então, y igual a 4x, y2 igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É encontrar os pontos de interseção entre essas duas curvas. Tá? Já que eu quero a área limitada pelas duas. Então, para que valores de x, y1 vai ser igual a y2? Basta a gente resolver essa equação aqui. Eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. Eu posso colocar o x em evidência, ó. E aí eu já vejo que quando x for 0, y1 vai ser igual a y2, né? Porque x0, independente do que tiver aqui entre parênteses, ó, vai dar 0. Se eu jogar o x0 aqui dá 0. Se eu jogar o x0 aqui dá 0. Tá? Então, eu sei que em x igual a 0, essas duas curvas, elas se intersectam. Tá? E eu vou ter mais dois pontos, já que aqui eu tenho a equação de segundo grau, né? Quando é que x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 0? Aí eu posso aplicar Bhaskara e achar as raízes, né? A gente vai ter menos 4 e 1, certo? Então, ó, quando x for 0, quando x for 1, ou quando x for menos 4, y1 vai ser igual a y2, tá? Vocês podem jogar esses valores de x aí em y1 e y2, e vocês vão obter o mesmo valor. Então, eu já sei que nesses três pontos, para esses três valores de x, essas duas curvas se interceptam. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou integrar uma menos a outra dentro desse intervalo, né? De menos 4, ó, que é o menor valor de x, até 1, que é o maior valor de x, certo? Sendo que eu tenho que ter o cuidado com o quê? Eu tenho que saber quem que é maior, se y1 ou y2 dentro desse intervalo, certo? Como eu tenho três pontos de interseção, eu não vou integrar uma menos a outra de menos 4 a 0, de menos 4 a 1, né? Eu posso dividir essa área somando duas outras, né? De menos 4 a 0 e de 0 a 1. Tá? O que eu preciso saber é, dentro desses intervalos, quem que é maior, y2 ou y1. Então, pegando aqui o primeiro intervalo, ó, de menos 4 a 0, para qualquer valor de x que eu pegar aqui entre menos 4 e 0 e jogar aqui, eu vou verificar que y2 vai ser sempre maior do que y1. Então, essa primeira área, limitada por essas duas curvas, né, que está entre menos 4 e 0, eu vou calcular como? Integrando y2 menos y1, de 0 até 1. Certo? Eu chamei essa área de razão 1. Depois eu vou calcular a área do outro intervalo, ó, entre 0 e 1. Certo? Então, aqui eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x. Então, integral da soma ou subtração, a soma ou subtração das integrais. Então, eu vou integrar cada um desses termos separadamente, né? Eu vou ter x a quarta sobre 4,
A integral de 3x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo dividido por 3, que vai me dar x ao cubo, menos 4x vai ser 4 vezes x ao quadrado sobre 2, que vai me dar menos 2x ao quadrado. Aqui está errado, né? Aqui eu botei de 0 a 1, mas na verdade aqui é de menos 4 a 0, certo? Aqui eu botei certo. Então, o limite inferior é menos 4 e o limite superior é 0. Então, aqui eu tenho de menos 4 a 0. Então, eu vou substituir x por 0. Ver que quando eu substituo x por 0, isso aqui vai dar 0. Tá? Menos, e agora eu vou substituir o x por menos 4. Aqui eu vou ficar com 64, aqui eu vou ficar com menos 64 e aqui eu vou ficar com menos 32. Somando aqui, eu vou ficar com 32. Então, 32 é a área limitada por essas duas curvas entre menos 4 e 0. Certo? Mas eu tenho outra área ainda, que é a área entre 0 e 1. Sendo que entre 0 e 1, eu tenho y1 maior do que y2, certo? Para qualquer x que eu pegar aqui dentro desse intervalo, 4x vai ser sempre maior do que x ao cubo mais 3x ao quadrado. Então, para eu calcular essa área, o que é que eu vou fazer agora? A integral definida de 0 a 1 de quem? 4x vai vir primeiro, menos x ao cubo mais 3x ao quadrado. Aqui. Tá bem parecido, né? Sendo que eu vou mudar os limites aqui de integração, né? E os sinais são diferentes. 2x ao quadrado, menos x ao quadrado a quarta sobre 4, menos x ao cubo. Vou substituir o x por 1. Vou ficar com 2, menos 1 quarto, menos 1. E depois subtrair disso aqui, substituindo o x por 0, que vai dar 0. Tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Então, aqui eu vou ter 3 quartos. Tá? Então, a área pedida no exemplo 2 vai ser o somatório dessas duas. 32 mais 3 quartos, que vai dar 131 sobre 4. Tá? Para ilustrar, ó, a gente está calculando isso aqui. Y igual a 4x, é uma reta, né, com inclinação 4. Corto o eixo Y aqui, ó, na origem. Então, é o gráfico em vermelho. E o gráfico de x ao cubo mais 3x ao quadrado é esse aqui em verde, ó. Então, quando a gente igualou x ao cubo mais 3x ao quadrado igual a 4x, a gente encontrou x0, x1 e x menos 4. Esses são os pontos em que os gráficos, ó, eles se cruzam. Ó. Quando o x aqui é menos 4, ó, ele está cruzando aqui. Quando o x é 0, eles estão cruzando aqui. E quando o x é 1, aqui, ó. E aí ele vai delimitar a área entre esses dois gráficos dentro desse intervalo. Vê que entre menos 4 e 0, essa área aqui, ó, eu tenho sempre o gráfico verde, ou seja, y2 maior do que y1. Por isso que a gente fez y2 menos y1. O valor dessa área é quanto? 32. Agora, entre 0 e 1, é o contrário, ó, o gráfico vermelho acima do gráfico verde, ou seja, y1 maior do que y2. Por isso que quando eu integrei 4x, né, que é y1 menos y2. 3 quartos é essa área aqui, certo? A área total que a gente pede na questão é a área limitada por essas duas curvas, ou seja, essa mais essa aqui. Aqui eu tenho um terceiro exemplo, tá? Seria uma aplicação dessa parte de integral definida em economia. Acredito que, não sei se vocês já viram, mas se não viram, deve ver logo, acho que introdução à economia. Excedente do consumidor e excedente do produtor. Então, imagina aqui que eu tenho a função demanda, né, e a função oferta. Na realidade, aqui eu tenho a função demanda inversa, né, eu tenho um preço em função da quantidade. E aí eu quero encontrar o preço de equilíbrio. Então, você já deve ter visto também, o preço de equilíbrio é aquele preço que vai fazer com que a demanda seja igual à oferta. E eu quero encontrar o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Então, vocês devem ter visto que o excedente do consumidor é a diferença entre o que o consumidor está disposto a pagar e o quanto ele realmente está pagando por uma determinada quantidade. E, graficamente, esse excedente do consumidor é representado por quê? Pela área
abaixo do gráfico da curva de demanda e acima da linha do preço, né? Já o do produtor é o contrário, é acima da curva de oferta e abaixo do preço. Então, considera aqui essa demanda, essa oferta. Vamos primeiro achar o preço de equilíbrio. Então, eu vou igualar demanda a oferta. Igualei essas duas funções, ó, e eu vou encontrar o Q, que vai me dar a quantidade demandada igual à quantidade ofertada. Tá? Então, resolvendo essa equação, eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Eu posso aplicar a Bhaskara para encontrar os valores de Q, né, que satisfazem essa equação. A gente vai encontrar menos 8 dividido por 0,6 e 10. Tá? Então, matematicamente, eu tenho dois valores para Q que vão satisfazer essa equação. Tá? Mas no nosso exemplo, no contexto que a gente está trabalhando, Q é o quê? É a quantidade. Então, não pode ser um valor negativo. Tá? Então, eu já eliminaria esse primeiro valor de Q aqui negativo. E aí, a quantidade de equilíbrio, tá, vai ser igual a 10. Tá? Para a quantidade ser igual a 10, tanto a demandada como a ofertada, qual vai ser o valor do preço? Né? Aí eu posso jogar Q igual a 10 ou nessa, né? Já que eles vão me dar o mesmo preço. Ó. A gente igualou aqui as duas funções. Então, aqui eu joguei, ó, a demanda. Substituir Q por 10 e a gente achou 80. Se eu jogasse Q igual a 10 aqui na oferta, também ia ter 80. Né? Então, esse é o preço de equilíbrio. Tá? Há um preço de 80, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, que é igual a 10 unidades. Graficamente seria isso aqui, ó. Também só para ilustrar, eu não preciso desenhar, esboçar esse gráfico para resolver essa questão, tá? Mas só para vocês visualizarem. Em vermelho aqui, eu tenho a curva de demanda. Quanto menor o preço, maior a quantidade. E eu tenho aqui, ó, em azul a curva de oferta, né? Quanto maior o preço, maior a quantidade. Essas duas curvas estão se interceptando nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto é justamente o preço de 80, e a esse preço, a quantidade tanto a demandada como a ofertada, ó, é de 10 unidades, certo? Quem que é o excedente do consumidor? Essa área aqui, ó, laranjinha, marronzinha aqui. É a área abaixo da curva de demanda e acima da linha dos preços. Vê que aqui, ó, qualquer ponto aqui, onde está, por exemplo, aqui o mouse, nesse ponto, o consumidor estaria disposto a comprar essa quantidade, digamos que aqui seja 5, sei lá, é menor do que 10, né? 5, e por essa quantidade ele está disposto a pagar esse preço aqui, ó, que é maior que 80. Mas ele está pagando quanto? 80. A diferença é o que a gente chama de excedente do consumidor. Então, a curva de demanda indica quanto ele está disposto a pagar. A linha de preço, quanto ele está pagando. Então, essa área é justamente o excedente. A diferença entre o que ele está disposto a pagar e o que ele realmente paga, ó, que é o preço. Como é que eu acho essa área aqui? Ó? Eu tenho aqui a área entre duas curvas. Ó. Então, eu vou fazer a integral definida de quem? De uma curva menos a outra. Quem é maior dentro desse intervalo aqui de 0 a 10? É a demanda ou a linha de preços? A demanda, né? Então, a função demanda é essa aqui, ó, 0,1 que é o quadrado mais 90. Então, eu vou integrar, ó, menos 0,1 que é o quadrado mais 90, menos 80. Ó. 80 é uma reta na horizontal, né? É y igual a 80. Seria a minha outra função. Então, essa função, ó, menos essa. Eu vou ter exatamente a área entre essas duas curvas. Eu vou ter o excedente do consumidor. Acho que lá em Introdução à Economia, eu acredito que vocês só devem ter visto essas áreas, né, como triângulos, né? Bom, mas agora vocês já podem, ó, na verdade lá era triângulo porque eles estão considerando a curva de demanda uma reta, né? Aí essas áreas ficariam triângulos. Mas agora, a partir de agora, vocês já conseguem calcular
para qualquer função demanda, mesmo que ela não seja linear. Para vocês calcularem essa área, ó, vocês vão resolver essa integral definida aqui. Então, a integral disso aqui que está entre parênteses, eu posso calcular a integral desse, mais a integral desse, menos a integral desse. Né? Eu vou ter aqui, antes disso, ó, 90 menos 80 vai dar só 10. Então, eu vou integrar isso aqui. Menos 0,1 é uma constante, eu repito. A integral de q ao quadrado, que é o cubo sobre 3, mais a integral de 10, 10 vezes q. E aí eu vou substituir q por 10, q por 0 e subtrair os resultados. Q por 10. Aqui eu vou ficar com menos 100 sobre 3. Aqui eu vou ficar com mais 100. Quando eu jogar 0, isso aqui vai dar 0. Certo? Então, somando aqui, eu vou ter 66,67, que é essa área aqui, que é o excedente do consumidor. Tá? E o excedente do produtor? Aí o do produtor, ó, é essa área aqui em azul. É acima da curva de oferta e abaixo da linha de preços. Então, como é que eu acho essa área? Vê que agora dentro desse intervalo de 0 a 10, ó, qual é a função maior? Y igual a 80, né? É maior do que a função dessa curva aqui em azul. Então, eu vou integrar, ó, 80 menos aqui a função oferta. Então, eu tenho que mudar o sinal, ó, menos 0,2, que é menos isso aqui. Então, no final de contas, vai ficar menos 0,2, menos Q e menos 50. Tá? 80 com menos 50 vai dar 30. E eu vou achar essa integral aqui. Menos 0,2 vezes Q ao quadrado. A constante eu repito, que é o cubo sobre 3. Menos Q vai ficar menos Q ao quadrado sobre 2. E da constante é 30Q. Vou substituir Q por 10, Q por 0. O 0 também vai zerar isso aqui, ó. Então, basta substituir Q por 10, fazer essas contas e a gente vai encontrar aí 183,33. É o excedente do produtor, que é dado por essa área aqui em azul. Bom, vamos agora falar sobre integrais impróprias. Tá? Quando é que a gente tem integrais impróprias? Ou quando um dos limites de integração, seja o superior ou inferior, for infinito. Tá? Pode acontecer também dos dois serem infinitos. Ou então quando o integrando, né, a função que a gente vai integrar, tender a infinito para algum valor de x dentro do intervalo de integração. Então, vamos ver primeiro essa situação aqui, que é o limite de integração infinito, certo? Então, se eu tiver isso aqui, ó, ou isso aqui eu tenho um limite superior de integração infinito, aqui eu tenho um limite inferior de integração infinito. Então, integrais nessa forma aqui, a gente chama de integrais impróprias. Tá? Eu poderia ter também de menos infinito e infinito, certo? Os dois limites infinitos. Tá? Se isso aqui acontecer, a gente tem uma que a gente chama de integral imprópria. Tá? E como é que a gente vai resolver uma integral como essa? Vamos pensar nessa primeira aqui, que o limite superior de integração é infinito. Tá? Vê que eu não posso aqui utilizar diretamente o teorema fundamental do cálculo, que a gente viu, né? Em que eu ia achar a integral de f de x, né, que eu representei por f de x, e depois substituir x pelos limites de integração. Por quê? Eu não posso substituir o x por infinito para achar o f de x. Né? Porque infinito não é um número. Tá? Infinito é um símbolo. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Para resolver isso aqui, a gente vai recorrer ao conceito de limite. Eu posso representar essa integral imprópria aqui como o limite de uma outra integral, sendo que agora própria. Tá? Então, se eu pensar nessa primeira integral imprópria aqui, eu posso representar ela dessa forma, como limite dessa integral aqui, com o limite de integração dela tendendo a infinito. Aqui é uma identidade, certo? Eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Isso aqui vai ser o limite disso aqui, com b tendendo a infinito.
Pelo mesmo raciocínio, eu posso representar essa outra integral imprópria como limite de uma integral própria com o limite inferior de integração tendendo a quem? A menos infinito. Ou seja, isso aqui, ó, é uma outra identidade. Eu posso reescrever essa integral imprópria dessa forma aqui, como um limite dessa, em que o limite inferior de integração dessa integral definida tende a menos infinito. Se esses limites aqui existirem, a gente diz que essa integral imprópria ela é convergente, ou que ela converge para um valor. E esse valor vai representar o quê? A área sobre a curva, né? A integral definida dá para a gente a área sobre a curva. Ou seja, a área limitada pelo gráfico da função e o eixo x. Tá? Agora, se esses limites aqui não existirem, a gente diz que essa integral imprópria é divergente. Tá? Ou que ela diverge. E aí, ela não tem significado nenhum. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. A integral de 1 sobre x ao quadrado de 1 a infinito. Então, primeiro, aqui eu tenho uma integral imprópria. Por quê? Porque o limite superior de integração é infinito. Então, para resolver essa integral imprópria, eu vou reescrevê-la como um limite de uma outra integral. Como limite da integral de 1 sobre x ao quadrado, de 1 até b, com b tendendo a infinito. Isso aqui, ó. Certo? Agora eu vou resolver essa integral e depois calcular o limite dela com b tendendo a infinito. Então, quem que é a integral de 1 sobre x ao quadrado? Né? 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Então, eu vou somar um expoente, vou ficar com x elevado a menos 1, dividido por menos 1. Ou seja, eu vou ficar com menos 1 sobre x. Tá? Os limites de integração de 1 a b. Então, o que eu vou fazer agora é substituir x por b e x por 1. Subtrair os resultados. Eu vou ficar com menos 1 sobre b, menos 1 sobre x, menos com menos vai me dar mais 1. E aí eu vou calcular o limite dessa expressão aqui, ó, com b tendendo a infinito. B tendendo a infinito, ó, eu vou ter um denominador bem grandão, uma constante dividido por um número cada vez maior vai tender a quanto? A 0. E o limite da constante é a própria constante, né? Então, o que é que vai acontecer com essa expressão que está entre parênteses quando b tender a infinito? Isso aqui vai tender a 1. Então, essa integral aqui é igual a 1. Ou seja, como esse limite aqui existe, ó, a gente diz que essa integral ela é convergente. E o que é que significa, o que é que representa esse 1? A área sobre essa curva. Acho que eu botei aqui o gráfico. Aqui. Em verdinho eu tenho o gráfico da função e eu estou calculando essa integral, ó, de 1 a infinito. E a gente achou que isso aqui era 1. Ou seja, essa integral está convergindo para 1. Onde esse 1 é essa área aqui, ó. Aí o seguinte, na prática, para eu resolver uma integral como essa, normalmente a gente omite essa notação aqui de limite. Tá? Mas quando a gente resolve, a gente tem que ter sempre em mente que a gente está utilizando o conceito do limite. Tá? Por exemplo, eu resolveria assim, ó. Para calcular essa integral, então eu vou pegar a integral de 1 sobre x ao quadrado, que a gente viu, né? Menos 1 sobre x. E eu vou substituir isso aqui por x infinito e por x igual a 1. Agora vê, quando eu substituo x por infinito, na realidade o que eu estou fazendo é calculando o limite dessa expressão quando x tende a infinito, certo? De novo, formalmente eu não posso substituir o x aqui por infinito, porque infinito não é um número. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho que ter em mente o quê? Que eu não estou jogando x igual a infinito. Né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou calculando o limite dessa expressão com x tendendo a infinito. Isso vai dar quanto? O limite de menos 1 sobre x com x tendendo a infinito vai dar 0.
Aí eu vou fazer 0 menos. Aí sim eu vou substituir o x por 1. Menos, menos 1. Que vai dar mais 1. E eu tenho o mesmo resultado. Tá? Então, na prática, a gente faz assim. A gente omite essa notação de limite. Mas, de novo, é bom ter sempre em mente o quê? Que o que a gente está calculando aqui, ó, é o limite dessa expressão quando o x tende a infinito. Certo? Fazer mais um exemplo. Aqui também, ó, eu tenho um limite de integração infinito aqui no limite superior. Eu poderia ter aqui um limite inferior, certo? Vamos fazer, então, na prática, certo? Omitindo aqui a notação do limite. Quem que vai ser essa integral? Então, a integral de 1 sobre x é o quê? Qual é a função que, quando eu derivar, eu vou obter 1 sobre x? Ln de x, né? Como aqui eu estou trabalhando com valores de x, ó, positivos, né? Entre 1 e infinito. Então, a integral de 1 sobre x é ln de x. Se eu estivesse trabalhando com valores negativos, a integral seria quem? Menos ln de x, né? Ln do módulo de x, né? E aí eu vou ter aqui infinito e aqui 1. Então, de novo, eu não vou substituir x por infinito. O que eu estou fazendo é encontrando o limite dessa expressão quando x tende a infinito. Né? O que é que vai acontecer com ln de x quando x tende a infinito? É elevado a quanto vai me dar o valor de x. Quando x for muito grande, eu tenho que pegar e elevar a quanto? A um número cada vez maior, né? Então, o limite de ln de x quando x tende a infinito vai ser infinito. E quem que é ln de x quando x é 1? Qual é o número que eu vou pegar e vou elevar ele para ter 1? É elevado a zero, né? Então, ln de 1 é zero. Então, eu vou ficar com infinito menos zero. Eu vou ter aqui infinito. Vê que infinito não é um número, né? Então, essa integral, né? O limite que a gente calculou aqui, ele não existe. Se ele não existe, a gente diz que essa integral ela é divergente. O gráfico dela, ó, é bem parecido com o outro, sendo que agora essa falta de limitação aqui, ó, na fronteira direita da função, está fazendo com que a área ela tenda a infinito. Certo? Uma outra situação em que a gente tem integrais impróprias, a gente pode ter integral imprópria, mesmo com os limites de integração não sendo infinito, ó, como aqui. Nessa segunda situação, o que vai acontecer é que o integrando vai tender a infinito, tá? Para algum valor de x dentro desse intervalo de integração aqui. Pode ser nos limites ou qualquer valor entre os limites. Quando isso acontecer, eu também tenho uma integral imprópria. Nesse primeiro exemplo, ó, vê o que é que está acontecendo com o integrando quando x tende a zero. Quando x tende a zero, o integrando é x elevado a menos meio, que é o mesmo que 1 sobre x elevado a meio. Quando x tende a zero, ó, eu vou ter uma constante dividido por um número cada vez menor. Então, essa divisão vai ser cada vez maior. Então, eu tenho um integrando tendendo ao infinito quando x se aproxima do limite aqui, ó, inferior de integração. Por que eu estou me aproximando de zero pela direita? Porque aqui eu estou trabalhando com valores entre 0 e 9. Certo? Não poderia ser negativo, ó, porque aqui eu tenho a raiz quadrada, ó, de x. Certo? Então, estou me aproximando de x pela direita. Então, quando isso acontece, quando eu tenho integrando tendendo ao infinito, para algum valor de x dentro do intervalo de integração, a gente também tem o que a gente chama de integral imprópria. E aí, como é que a gente resolve? Da mesma forma, recorrendo ao conceito de limite.
tá? Eu vou reescrever essa integral imprópria como limite de uma outra integral, sendo que agora própria. Essa integral, ó, vai ser o limite de x elevado a menos meio de a até 9, onde esse a vai tender a zero pela direita. Vê que eu substituí aqui o zero por a, por quê? Porque era quando x tendia a zero que o integrando tendia a infinito, certo? Como é que a gente resolve isso aqui? Então, a integral de x elevado a menos meio, aplicação direta aqui da regra da potência, eu vou ter x elevado a meio, dividido por meio, que é o mesmo que x elevado a meio vezes 2, né? Então, eu tenho ele dividido por 1 sobre 2, é o mesmo que eu tenho ele multiplicado por 2. 9 e o azinho. Então, o que eu vou fazer é pegar isso aqui, substituir o x por 9, e depois pegar isso aqui, substituir o x por a, e subtrair um do outro, né? Então, quando eu aqui x igual a 9, eu vou ter a raiz quadrada de 9, que é 3, 2 vezes 3, 6, menos, eu vou jogar o x igual a a, menos 2 vezes a raiz quadrada de a. Aí eu vou calcular o limite dessa expressão com a tendendo a zero. Quando a tender a zero aqui, isso aqui vai zerar e eu vou ficar somente com 6. Isso aqui vai ser igual a 6. Então, essa é uma integral. Essa integral imprópria, ela converge. Né? Converge para 6. O 6 representa o quê? A área sobre essa curva entre 0 e 9. Tá? Aí aqui também, eu posso omitir essa notação de limite, certo? Mas, de novo, é bom você ter sempre em mente que quando a gente faz isso aqui, ó, omitir isso aqui, eu estou calculando aqui o limite dessa expressão quando x tende a zero, né? Aqui eu vou ter o zero, certo? Que a gente viu aqui o x não pode ser zero. Então, o que eu estou fazendo é calculando o limite dessa expressão com x tendendo a zero. Então, na prática, a gente pode omitir essa notação de limite. Um outro exemplo é esse aqui. Será que aqui eu tenho uma integral imprópria? Vê que eu não tenho os limites infinitos. O que eu teria que ver agora é se isso aqui tende a zero para algum valor entre esse intervalo. Para o limite superior, não, é 1, né? Para o limite inferior, é menos 1. Mas vê que eu posso ter, ó, a ideia aqui, né, na definição, a integral imprópria, eu posso ter esse integrando aqui tendendo a infinito para qualquer valor dentro desse intervalo, ó, entre menos 1 e 1. Isso aqui vai tender a infinito quando? Quando x tender a zero, né? Quando x tende a zero, 1 sobre x ao cubo vai tender a infinito. Então, eu tenho um integrando tendendo a infinito para um valor de x dentro desse intervalo de integração. Por isso que aqui eu tenho uma integral imprópria, certo? Quando isso acontecer, como é que a gente vai resolver? A gente vai ter que dividir essa integral em duas, né? Como a gente viu no início da aula de hoje e na aula passada, uma integral definida de f de x de a b, eu posso dividir como, representar como a soma de duas outras, né? A integral de f de x de a a c e de c a b, se eu tiver o c entre a e b. Então, aqui eu posso representar essa integral definida como somatório dessas duas, ó. É a integral de menos 1 a 0 mais de 0 a 1. Né? Pense nisso aqui como a área, né? A área sobre a curva de menos 1 a 1. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando a área de menos 1 a 0 com a área de 0 a 1. E eu estou obtendo que área? A área de menos 1 a 1. Certo? E aí, agora, ó, eu vou integrar cada uma delas. Vê que agora, quando x tende ao meu limite superior de integração, é que o integrando vai tender a infinito, certo? Então, eu faço o que a gente fez aqui no exemplo 1, mas aqui eu estou já omitindo essa notação de limite, certo? Então, eu vou integrar x elevado a menos 3 de menos 1 a 0. A integral de x elevado a menos 3 vai ser o quê?
direto aí a regra da potência, eu vou ter x elevado a menos 2 dividido por menos 2, né? Então, x elevado a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre 2x ao quadrado. Vou substituir o x por zero e o x por menos 1 e subtrair um resultado do outro. Vê, eu falei substituir o x por zero, né? Eu posso substituir aqui o x por zero? Eu não posso substituir o x por zero, porque senão eu vou ter zero no denominador, né? Por isso que eu falei, na prática, a gente omite a notação de limite, mas o que a gente está fazendo aqui é o quê? Não é substituindo x por zero, é calculando o limite dessa expressão aqui quando x tende a zero, certo? Então, o limite dessa expressão quando x tende a zero, ó, eu vou ter aqui uma constante dividido por um número cada vez menor. Então, eu vou ter um número cada vez maior. Como eu tenho esse negativo aqui, vai ser um número bem pequeno, né? Vai ser menos infinito. Tá? Quando eu jogar o x igual a menos 1 aqui, ó, eu vou ficar com menos 1 sobre 2. Então, menos infinito, menos com menos aqui vai ficar mais meio. Com qualquer constante vai dar o quê? Menos infinito. Certo? Então, ó, essa integral aqui, ela é divergente. O limite ele não existe, né? Apesar da gente dizer que ele é infinito, né? Infinito é um número, esse limite não existe. Então, essa integral aqui, ó, ela é divergente. Então, não precisa nem eu calcular outra. Se essa aqui já deu divergente, essa primeira aqui, ela é divergente. Ela só vai convergir a um valor se essas duas aqui forem convergentes. Calculei de uma, já vi que o limite não existia, ela é divergente, então, essa aqui dada, eu já posso dizer que ela é também uma integral divergente. Então, para a gente terminar, eu coloquei aqui esse teorema, que é chamado de teorema do valor médio, que utiliza também esse conceito de integral definida, para mostrar para vocês. E esse teorema ele é bem importante porque ele é utilizado para provar vários outros teoremas, né? Então, vamos tentar entendê-lo. É mais fácil a gente visualizar e interpretar esse teorema graficamente, tá? Mas ele diz o seguinte, que se eu tenho uma função contínua, f de x, no intervalo AB, então como aqui, ó, então ela é contínua, eu consigo desenhar o gráfico dessa função, ó, sem tirar o lápis do papel, para x, para qualquer x dentro desse intervalo AB. Então, se eu tiver uma função contínua no intervalo AB, esse teorema diz para a gente que vai existir um número, que eu estou representando aqui por C, dentro desse intervalo AB. Eu vou ter um C aqui qualquer, digamos que ele seja aqui, dentro desse intervalo AB, tal que essa condição aqui, ó, ela é satisfeita. O valor da função, para x igual a C, vezes B menos A, é que B menos A, ó, é a amplitude desse intervalo. Isso aqui vai ser exatamente igual a essa integral definida. A integral definida de f de x de A a B. A gente já sabe, ó, que a integral definida de f de x de A a B está me dando o quê, graficamente aqui? Está me dando toda essa área aqui, né? Abaixo do gráfico da função entre A e B, né? A área limitada pelo gráfico e o eixo x entre A e B. É o que vai me dar essa integral aqui. Então, o que esse teorema está me dizendo é que vai existir um número entre A e B, digamos que esse número aqui C, porque se eu pegar o valor da função, x igual a C, e multiplicar esse valor pela amplitude do intervalo, B menos A, eu tenho exatamente essa área. Eu tenho uma integral definida de f de x de A a B. Ó, quando eu multiplico f de C vezes B menos A, geometricamente, eu estou calculando o que aqui? A área de quê? B menos A, ó, é isso aqui, e f de C é isso aqui. Então, quando eu multiplico, é como se eu tivesse aqui a base de um retângulo, e aqui eu tenho a altura. Então, esse lado esquerdo, f de C vezes B menos A, está me dando essa área aqui, ó.
essa área achurada. E eu estou dizendo que essa área desse retângulo é igual à área sobre a curva f de x de A a B. Na ilustração, dá para a gente ter uma ideia. Ó. Vê que quando eu calculo a área do retângulo, essa área aqui achurada, eu estou deixando de fora essa áreazinha aqui, ó, que é uma área sobre a curva, e eu estou deixando de fora essa daqui, ó. Em compensação, eu estou considerando um retângulo essa outra área aqui, ó, que não está sobre a curva. Então, essa daqui compensaria essas duas. E a área do retângulo seria exatamente a área sobre a curva, entre A e B. Então, o que esse teorema fala é que se eu tiver uma função contínua dentro de um intervalo, sempre vai ter um número dentro desse intervalo, e se eu pegar o valor da função dele, esse valor da função é como se fosse a altura de um retângulo, e eu multiplicar pela amplitude do intervalo, que é a base do retângulo, eu vou ter exatamente a área sobre a curva, ou seja, o valor dessa integral definida. Esse f de c é o que a gente chama de valor médio da função. Tá? Seria a altura desse retângulo aqui, ó, cuja área me daria exatamente a área sobre a curva. Vamos ver um exemplo. Calcule o valor médio da função x ao quadrado no intervalo entre 1 e 4 e encontre o valor c nesse intervalo tal que f de c seja o valor médio, tá, da função. Então, o que eu quero encontrar aqui é o FC. É a altura desse retângulo. Tá? Então, o teorema me diz isso aqui. Ó. Então, quem que vai ser o FC? Eu tenho aqui FC vezes B menos A. B menos A está aqui multiplicando, é como se fosse para lá dividindo, né? Eu multiplicar ambos os lados por 1 sobre B menos A. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou integrar essa função, x ao quadrado, entre 1 e 4, e vou dividir por B menos A. Né? Quando eu integro essa função, entre 1 e 4, eu estou achando a área sobre a curva. Depois eu vou dividir pela amplitude do intervalo. E aí eu vou ter a altura do retângulo. Que vai me dar aquela mesma área. Né? Só substituindo aqui os valores, ó. Uma integral de x ao quadrado. Aqui vai ficar 1/3. Vezes a integral de x ao quadrado de 1 a 4 vai ser x ao cubo sobre 3. Onde eu vou substituir x por 4, x por 1 e subtrair o resultado. Certo? Então, aqui eu tenho 1/3 vezes substituir x por 4, fica com 64 sobre 3, menos substituir o x por 1, ficou com 1/3. Resolvendo aqui, só repetir, eu vou ter aqui, ó, 1/3 aqui vai dar 21, 21 dividido por 3, 7. Tá? Então, FC vai ser igual a 7. Se eu pegar 7, que é a altura, seria a altura do retângulo, e multiplicar por 3, que é a base, eu vou ter 21. 21, ó, é essa integral definida. É a área sobre essa curva entre 1 e 4. Aqui eu botei, ó, para ilustrar. A função é essa, ó, x ao quadrado. A integral dessa função definida, né, de x ao quadrado de 1 a 4, é essa área aqui, marronzinha, ó. Abaixo do gráfico da função e acima do eixo x. O que esse teorema diz para a gente é que entre 1 e 4, eu vou ter um valor, um C. Quem que é esse C? Vamos achar ele aqui? Eu sei que f de C é 7. Ou seja, quando eu substituo x por C, isso aqui vai dar 7. Então, quem que é C? Ó? Substituindo x por C, eu vou ter C ao quadrado igual a 7, então C é raiz de 7. Então, o que o teorema me diz é que eu vou ter um número entre 1 e 4, que aqui vai ser raiz de 7. Tal que se eu pegar o valor da função para x igual a raiz de 7, né, que vai me dar 7, eu vou ter um retângulo cuja altura é 7 e a base é 3, cuja área desse retângulo é a área sobre o gráfico da função entre 1 e 4. É como se sempre eu pudesse encontrar a área sobre a curva
calculando a área de um retângulo. Vou ter a mesma área, tá? Eu só queria mostrar isso aí para vocês, né, que é uma outra aplicação, né, das integrais definidas, sendo utilizado em um teorema que vocês vão ver ao longo do curso de economia para provar vários outros teoremas.